Olá, Ju, tá me Aê, ouvindo? entrou. Tô te ouvindo bem. Consegui. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Vamos dar só um tempinho aí pro pessoal Para as entrar, né? pessoas. Isso. Isso. Deixa eu me ajeitar aqui melhor. Tá conseguindo Isso. me ver bem, me ouvir bem? Tô te vendo bem. Você tá me vendo bem? Me ouve bem também? Tô te vendo bem, tô te ouvindo bem. Ah, que bom. São 18 Que horas, bom, né, então. agora, né? Acho que Vamos só 18 e aguardar 2, o povo dar entrar, só um né? tempinho aí pro pessoal entrar. Tão bom ver você de Muito novo. atendimento hoje. Muitos, muitos. Acabei ainda há pouco. Ó, já estão perguntando aí. Quem não é mãe também Estão pode ver? perguntando aí quem Claro. não é mãe pode ver. Claro que pode. Ainda mais você, né? Deve. Não sei quem é, mas Deve. deve. Gleice entrou. Oi, Gleice. Oi, amiga. Tudo bom? Bom ver pessoas conhecidas também por Gente, aqui. Vai clica dando... nos coraçõezinhos aí, né? Isso! Vai dando bastante coração Isso, aqui pra né? gente. Não Bastante deixa a gente coração falando aí pra sozinha, gente. não. Dá um oi pra gente. É, isso. Bom, né? Depois de tanto tempo, a gente sem se ver, né? Que bom a gente poder fazer Nossa, esse bate-papo aqui. eu achei fantástico, assim, esse laços, né, que a gente cria, que às vezes a gente nem sabe, né? E Exatamente. reencontros que eu acho que às vezes é o lado que a gente tem tanta dificuldade de ver no momento de uma dificuldade, de uma crise, entendeu? Porque a gente está tão focado nos olhos, nas notícias ruins, nas coisas ruins. Sim. Que a E gente quando não eu tive consegue essa ver ideia, esse lado aí de acolhimento para o outro, né? Mas que bom que você teve essa ideia aí, essa iniciativa de ajudar o outro também. travou o seu aí? Ou Foi? não? Foi? Foi. Travou? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Acho que a galera O já meu amigo tá. William aí, ó, grande doutor William, tema maravilhoso. Poxa, É obrigada. Sabe que é verdade. uma honra ter esse elogio de você. E aí, vamos começar ou vamos dar mais um tempinho? Acho que podemos, né? Temos 14 aqui nos vendo. Olha, isso já é ótimo. Vamos deixar fluir, né? Isso Não aí. vamos nos concentrar no número, vamos nos concentrar no Não, conteúdo, não. não é isso? Exatamente. Eu acho que se tivesse Ó, duas meu ou três esposo está mães dizendo, ó, reunidas som aqui. ok. Ah, que bom. Os esposos estão Ó, online também, que o meu também estão está. online, é. Ó, eu tenho a Que minha bom. colinha aqui porque eu sou dessas, né? Porque eu não sou um Eu sou robô. antiga, né? Eu sou antiga, então, óbvio, também tem as minhas Minha anotações aqui, amiga e Érica, do contribuições. Espaço Érica Lima, um beijo. Vamos lá. Eu, Rayane, assim, oi. eu primeiro queria, do meu coração, queria agradecer a Deus, né? Por esse momento da gente estar aqui, juntando conhecimento, trocando experiência, porque é o Senhor que nos capacita, sempre. Sempre. Queria agradecer a Dani pelo convite, por ter aceito o meu convite, assim, de cara, quando eu apresentei a ideia e ela super topou. A Dani, eu fui paciente dela, né, e depois a gente Olha, acabou... contando os segredos, que é É, paciência. a gente acabou se tornando, né, amigas, enfim. O tema né, queria agradecer muito ao meu esposo e ao Guilherme, porque me apoiaram aqui, incentivaram no tema a fazer, né, a dar mais um passo. É a primeira live minha e sua, né, Dani? Exatamente, a primeira live das duas. Eu Primeira já fiz live, uns né? vídeos para alguns canais, mas nunca tinha feito uma live assim. Está sendo a primeira também. Uma experiência muito legal. Então vamos lá. Mulheres empreendedoras em tempos de quarentena. Mas mesmo que você não seja empreendedora, mas é mãe, e que mesmo que não tenha filho, fique aqui com a gente. Assim, o que eu montei aqui, assim, para começar a falar sabemos que não é uma receita de bolo, né? Uma bula ou uma fórmula mágica. Para ter uma rotina normal com crianças em casa, em tempo integral, em tempos de quarentena. Cuidar da casa, afazeres de casa, filho, família, empreendimento e tudo isso ao mesmo tempo. Criar uma rotina é super importante, mas nem sempre é possível seguir e manter. Mas está tudo bem. Tem dias que tudo vai bem.
Tem dias que não vai tão bem assim, mas tá tudo bem também. E aí eu convidei a Daniele Lins, que é psicóloga, pedagoga, idealizadora do espaço Crescer Psineuro, para ela fazer o que com a gente? Trocar experiência. Eu não queria chamar uma pessoa que é especialista e que vai trazer toda uma teoria, que faz isso, faz... Não, eu queria uma pessoa que pegou o consultório dela, né? Colocou em casa. Não é isso, Dani? Dentro de casa. Totalmente dentro de casa. E teve que revolucionar, transformar a casa, né, num ambiente de trabalho com 2 filhas e marido trabalhando em tempo integral também. Marido também trabalhando, né, no home office. Então, o que eu queria que era um relato real. Alguém que vai compartilhar com a gente e que vai tirar esse peso, né, esse fardo das nossas costas, que tem que estar tudo ok sempre. Pois é. Dani, então eu queria que você nos contasse sobre a sua rotina, sua vida de trabalho levado para casa, o que mudou, qual a sua maior dificuldade. Fica à vontade, agora é contigo. Tá, ok. Primeiramente, boa noite a todos, né? Temos aí 18 pessoas nos vendo, isso é maravilhoso. Maravilhoso. Trocar um pouquinho com vocês, né? Aceitar esse convite da Juliana. A Juliana é uma pessoa muito querida, né? Então, acho que a gente foi pego de surpresa naquele fatídico 13 de março. Eu lembro que eu estava no consultório atendendo e aí vem as notícias que a partir de segunda-feira a gente já não poderia funcionar, né? A gente teria que trazer o consultório para casa. Hoje o Espaço Crescer, ele conta... eu sou idealizadora, então além de mim a gente tem a massoterapeuta e a gente tem mais 2 psicólogas e uma psicopedagoga. E a gente, de uma hora para outra, a gente precisou levar tudo para as nossas casas, né? Temos filhos, temos marido, trabalhando também em tempo integral. Então, assim, foi uma coisa enlouquecedora, realmente, né? E até explicar para os pacientes essa questão de que era necessário esse atendimento, que eles tivessem um atendimento em casa também, e explicar esse tipo de atendimento online, que muitos têm uma resistência e tudo, manter os atendimentos para as crianças também, que é muito importante as crianças darem continuidade às suas terapias também. Só que, além disso tudo, Ju, eu tenho 2 filhas, uma de 6 anos e uma de 1 ano. Então, uma filha em casa também, em tempo integral, todas as atividades dela pararam. Eu tendo que atender, então assim, muitas das vezes não funciona daqui de onde eu tô sentada com você. Hoje mesmo, eu comecei a atender 7 da manhã, eu comecei a atender na cozinha e fui migrando, porque eu vou migrando para cada canto da casa, né? Onde me sobra um espacinho para atender. É bom que meus pacientes me entendem, né? Que eu falo assim, gente, espera aí que agora eu vou atender na cozinha. Não, espera aí que eu vou atender no quarto, porque uma hora um tá dormindo, o outro tem que trabalhar, tem reunião. Então assim, a gente teve que ir adequando o consultório dentro de casa. Muito difícil, não é fácil. As atividades escolares, as atividades do inglês da filha, as reuniões do marido. No começo a gente estava sem uma rede de apoio, porque a menina que nos dá esse apoio a gente também colocou em casa, a gente ficou preocupada com ela. Então, assim, no começo foi uma loucura para a gente conseguir se adaptar àquela rotina dentro de casa, né? A rotina da gente era sair muito cedo e chegar muito tarde, né? E a gente ia levando a filha nas atividades e tudo. E hoje, ter que trazer tudo isso para dentro de casa foi muito difícil, mas conseguimos, né? Estamos no dia 43 da quarentena, eu acho que a gente já está começando a dar uma respirada. Mas, como eu estava falando com você ainda há pouco, né? A gente estava falando numa chamada privada nossa, sem culpa. Nesse momento, sem culpa total, total. No começo, a gente até tentou muito manter as atividades da filha, assim, certinho, ensinar, né, lançar conteúdos, mas a gente foi começando a olhar para ela e olhar para a gente também, a gente viu que a gente já não estava aguentando mais, né, isso tudo. A gente está lidando com um vírus, uma coisa que é tão séria, e a gente estava achando que a nossa vida estava normal, mas dentro de casa, vamos levar uma vida normal, né? E essa vida normal não estava acontecendo, a gente não estava conseguindo isso. Trabalhei muito com os pacientes que são mães também, que estão em casa, a questão de estabelecer rotina, mas essa rotina está furando para todo mundo. Então, o que a gente vem falando no consultório é para que
Quer tentar estabelecer uma rotina? Bota de 2 a 3 atividades, seja generoso com você mesmo, porque a gente não está conseguindo, né? Você tem também o seu filho dentro de casa, provavelmente essa questão escolar também está muito complicado, né? Para ser mãe, para ser professor, a gente não é professor, né? A gente não é a escola. É o que a gente estava falando agora. É esse o ponto, né? É a gente aceitar o que nós não somos e assim, saber que nós somos um suporte. Nós não somos a escola em si. Tentar fazer uma atividade proposta, ok, você tentar fazer. Mas se não conseguir, tá de boa também. Hoje, por exemplo, eu estava até, né, compartilhando com você, não é que gente, eu não estou aqui dizendo que não tem que fazer, pelo amor de Deus. Entendam, né, o que eu estou passando. O meu filho teria aula de inglês na escola hoje, então teve uma atividade de inglês proposta. Ele não quis fazer. Ok. E tá tudo bem. Num outro momento, eu posso fazer com ele, e às vezes até ele mesmo desperta, ah, mamãe, vamos fazer aquela atividade e tal. Mas assim, eu separo um tempo, mas eu não forço, porque a gente está totalmente fora do ambiente escolar, daquela preparação, daquela coisa lúdica, né, que já envolve... Exatamente. Porque a criança ela já entra na escola envolvida, que é desde a hora que ela canta aquela musiquinha, né? Que eles vão na fila indiana. Em casa não tem isso. Tudo exatamente. Aquilo. E em casa a gente bota a criança na frente de um computador e tudo. Então, assim, eu li um texto que me despertou, assim, como mãe, né? Porque além de psicóloga, eu sou mãe também. Então, aquele texto, ele me ajudou muito na questão de não me sentir mais culpada, né? Eu até brinquei com você ainda há pouco, que eu falei assim, chutei o pau da barraca. Ainda brinquei assim, já dei uma chutada no pau da barraca. Então, assim, quando dá, eu faço. Quando eu sinto que ela não tá bem, eu paro para fazer com ela depois, entendeu? A atividade vai ficar ali na plataforma, a gente vai poder acessar. As aulas online que estão acontecendo, que no caso da escola dela, eles dão 45 minutos de aula, ela entra, ela faz as aulas mais para caráter de ver os amigos, de ver a professora, de matar a saudade daquele momento. Mas lançar conteúdo, apesar de ser pedagoga, ser neuroeducadora, eu não tenho. Eu posso ter a didática, mas eu não sou a professora da escola, ela não tem esse laço comigo, entendeu? E você é a mãe dela, né? Exatamente, exatamente. Tem uma diferença muito grande. Dividir isso é um pouco complicado, né? Ela tem 6 anos, né? Ela não consegue dividir isso. Eu sou a mamãe e tem dias que está tudo bem, tem dias que está tudo mal, ela não consegue, eu não consigo. Eu comecei a ver que eu não estava conseguindo ensinar em tempo integral a ela, lançar conteúdos, adiantar ela. Não, isso é tarefa da escola e eu preciso compreender. E aí eu estava falando para você ainda há pouco que eu atendo muitas professoras e eu estou vendo o desespero dessas professoras também ter que dar conteúdos porque estão sendo pressionadas pela escola, por pais. Então eu acolho também o que essas professoras estão sentindo nesse momento. Isso aqui é muito novo para todo mundo, né? Tem gente, tem os adolescentes amam isso aqui, né? Mas em modo geral, isso aqui é muito novo, né, para todo mundo. Então, você imagina os professores, a gente tem professores aí de 60 anos, tem professores de 65 anos, que eles não sabem o que é usar isso aqui, né? Eu tive relatos A professora do Pedro, do Pedro foi minha professora. Pois é, imagina ela usando isso aqui. Tu imagina o desafio dela, entendeu? Que reaprender, e nessa altura da vida, né, tendo que estar se readaptando. Não que nós somos seres humanos, estamos sempre aptos, não tem idade para aprender. Mas assim, não teve um tempo hábil, certo? Foi assim, sexta-feira não tem mais aula, vamos dar 15 dias de... Sexta foi informado, segunda a partir de segunda vocês estão em casa. Em 15 dias você elaborar aquilo ali, porque para o professor o tempo estava cronometrado. Daqui a 15 dias eu tenho que lançar conteúdo didático, lúdico, principalmente para as crianças do pré, né? Que assim, é tudo muito lúdico para fazer associação. Na verdade, no começo não se sabia muito quanto tempo ia ficar em casa. Então, assim, eles acreditavam que iam ficar 15 dias em casa e depois vamos virar EAD. Assim, EAD é muito difícil. Acho que alguém colocou aí alguma coisa sobre a maturidade. Eu estava vendo aí, passando. EAD já é difícil para alguns adultos, né?
Imagina para criança de 6 anos sentar ali na frente, tem crianças de 3, tem crianças de 2 anos sentando na frente de um computador. Para esse professor é difícil. Eu recebi um relato que eu fiquei assim, eu acolhi aquele professor, que foi um relato do professor estar escrevendo no azulejo do banheiro, porque ele não sabia fazer slide. E aí ele gravando, entendeu? Então, assim, os professores estão dando o melhor deles. A gente está tentando dar o nosso melhor. Só que todos nós, tanto os professores como nós, as escolas também, a gente precisa ter uma palavra que eu tenho usado muito. Tem muitos pacientes meus que eu estou vendo que estão aí online. A gente tem que... A empatia, né? Empatia e leveza. Esse momento a gente tem que ser empático com a escola, empático com os professores, empático com os nossos filhos. E com a gente também. A gente tem que entender o que está acontecendo com a gente, porque estamos perdidos aí, não estamos entendendo muito o que está acontecendo. Essa pandemia é tudo muito novo para a gente. Temos angústias, tem muita gente relatando que não consegue dormir, que está sofrendo de insônia nesse momento, crise de ansiedade. Então, imagina lidar com tudo isso e ter que lidar com a produtividade do nosso trabalho, porque a gente precisa produzir, né, entre aspas, e a gente ainda precisa lidar com os nossos filhos dentro de casa, com os nossos maridos. Gente, a nossa vida mudou, né? Hoje eu falei com uma paciente sobre a normalidade. Que normalidade? A gente não tem mais normalidade nenhuma. E quando a gente voltar a essa normalidade, ela não vai existir. A gente vai ter que se adaptar a uma nova realidade, entendeu? Então é tudo com muita leveza, com muita calma. Não deu para fazer, não faz. A questão, né, de mães empreendedoras, como você falou. Eu acho que a gente precisa focar no essencial, né, do nosso trabalho. Deu para fazer, beleza, não deu para fazer, eu não posso me culpar, não posso ficar me culpando por aquilo. A gente já tem muitas angústias, a gente já está vivendo muito angustiado por tudo, né? Seja uma notícia, hoje os números estão virando pessoas, né? A gente já conhece as pessoas que estão pegando o vírus, que estão morrendo do vírus. Então, assim, vamos ser leve, né? Vamos pegar leve. Acho que é o que a gente tem que Teve um comentário agora do William, muito pertinente, onde ele disse que a crise de ansiedade ela é mais agressiva, né, do que do próprio vírus. Sim. Né, porque a ansiedade ela vai gerando vários sentimentos, coisas dentro da gente, e isso baixa a imunidade, Total. Enfim, vai levando a outros caminhos. E assim, para você como psicóloga, assim, porque o seu serviço, para mim, com vírus ou sem vírus, já é essencial. Porque eu tenho minha terapia, eu tenho minha terapeuta, enfim. Nesse momento, passou a ser mais do que, né, essencial por conta de isolamento, pessoas sem contatos, né, com familiares, com amigos, as crianças aqui, conforme a gente citou, né. Às vezes porque às vezes a criança, assim, o meu filho, por exemplo, ele é muito competitivo. Então, às vezes, eu percebo que quando eu mostro que outras crianças já fizeram um trabalhinho, ele fica mais estimulado. Mas isso também tem um lado positivo, mas também pode ter um lado negativo, né? A gente tem que ter cuidado com isso, porque... Isso, me esclarece isso aí. Exatamente. Ontem, né, teve um exemplo muito interessante no Fantástico de um ator que ele resumiu essa produtividade de quarentena numa maratona, como se fosse uma maratona. Então ele pegou e colocou assim, livros que ele queria ler, aí ele colocou aqui na frente, sei lá, uma casa que ele queria pintar, então ele ia correndo, lia um pouco do livro, pintava um pouco da casa. Ou seja, a gente está querendo competir a todo tempo, né? Você falou, o Pedro ele é competitivo, então isso estimula ele. Mas às vezes não estimula a criança, às vezes ela olha e fala assim, caramba, o Joãozinho está produzindo e eu não, entendeu? Então isso causa o quê? É uma cobrança meio que indireta, né? A gente faz isso com a gente o tempo todo, né? A gente se cobra o tempo todo, né? Então, às vezes é bom, né? Tem crianças que funcionam, mas tem crianças que não. Tipo, caramba, eu não consigo. Porque dentro de uma turma, uns conseguem aprender mais rápido, outros não. Então, por isso a didática da professora de conseguir lançar e fechar um conteúdo e que a gente não tem. E a gente acaba se frustrando também, porque a gente vê, caramba, tá vendo? Na aula online, o Pedrinho, ele tá conseguindo, mas a Maria Eduarda não tá conseguindo. Então a gente começa a querer competir. E essa competição, nesse momento de uma pandemia, não vai levar a nada. Eu acho não vai levar a nada. Não vai ter nenhum resultado positivo, né?
Entendi. Exatamente. Porque assim, eu, por exemplo, quando eu fazia faculdade, eu era uma que eu dizia, para mim, sem chance de fazer EAD. Sem chance. Eu preciso olhar para o professor, eu preciso estar presente, né? Então, assim, cada criança tem o seu tempo, né? Exatamente. A gente não pode ficar reproduzindo no filho aquilo que nós gostaríamos que eles fossem, né? Enfim. Exatamente. Você teria, assim, alguma dica como pedagoga ou psicóloga para as mães que estão aqui, ou para quem tem sobrinho, não sei, que vai passar a informação para frente, sobre como tratar, assim, esse assunto relacionado à escola? É tipo, relaxa e vai no teu tempo, ou tem alguma coisa, assim, que você pode deixar para gente? Relaxa e vai no seu tempo, né? Então, eu vi um vídeo, né? A Luana Piovani, ela gravou um vídeo de uma psicóloga, né? Uma psicóloga Eu vi falando. ontem. Você viu ontem? Eu vi Eu postei ontem. lá no meu Face Vi. ontem. E é exatamente o que a gente tem feito aqui em casa. A gente chuta o pau da barraca alguns dias a gente vai lá e faz, a gente produz, né, mais. E eu acho que a gente precisa nesse momento, né, ela fala nesse vídeo, de tipo assim, você está fazendo uma receita na cozinha com o seu filho, você está trabalhando ali português com o seu filho, porque ele está lendo aquela receita, você está trabalhando artes. Então, eu acho que a escola, nesse momento, ela deveria se preocupar muito com essa questão emocional, né? É o que eu falei aí no início. A gente, quando tudo isso acabar, a gente não vai ter uma normalidade. A gente não vai voltar a uma vida normal, porque não vai ter mais aquela normalidade de antes, né? A nossa vida vai mudando. Então, você Sim. imagina que você vai voltar para uma sala de aula, provavelmente alguns amiguinhos possam não estar mais ali. Eu não digo até no caso dos nossos filhos, porque são pequenos, mas eu digo no caso de um segundo grau, alguém. A gente está vendo esses números muito próximos da gente, essas mortes, né? Então pode ser que um amigo não esteja ali. E de pessoas cada vez mais jovens, né? Exatamente. Porque o foco estava nos idosos. Sim. Ou então dentro de casa, essa criança, de repente, ela perdeu o avô, ela perdeu a avó. Então, assim, eu acho que a gente realmente precisa relaxar em relação a esses conteúdos que diz respeito à escola. E, infelizmente, a gente pode ter toda a didática do mundo, mas a gente não é a escola, nós não somos os amiguinhos, nós não somos os professores, os funcionários que trabalham nessa escola. E é a gente trazer, né, quem está cumprindo essa quarentena com a gente um pouquinho mais para perto da gente. E vamos lá, vamos trabalhar um português numa receita, vamos trabalhar artes pintando, usando guache, né? Usar um pouco da criatividade nesse momento, até para a gente relaxar também, né? Por que se propõe essas lives aí de música para adultos, né? É um momento para você relaxar dentro disso tudo que está acontecendo. É como se fosse. Alguém falou aí sobre ansiedade, é o desfoque, né? Porque quando a gente trabalha a ansiedade, a gente trabalha desfocando daquele problema que a gente está vivendo. E a criança, gente, não pode ser diferente. A escola ela tem que pensar nesse desfoque também de tudo que está vivendo. A gente instrui a criança o que é o vírus, o que é a pandemia, o que a gente está passando, mas a gente pega essa criança também e desfoca, vai fazer uma receita, vai pintar com essa criança. Ou se você também não tiver a fim de fazer isso, brinca, acolhe mais essa criança, entendeu? E tá tudo bem, no dia seguinte você pega a matéria da escola, estuda, é o que você falou, a gente não vai deixar de fazer. A gente pega no dia seguinte e faz, entendeu? Mas a gente também se dá esse tempo. Alguém comentou aí que essa ideia da receita culinária, ela é ótima. E de vez em quando eu faço um bolo, alguma coisa assim com o Pedro também. Assim, tem coisas que já fazia parte assim da nossa rotina, sabe? Assim, de trazer mais para perto, de estar mais junto, de aproximar mais. Será que alguém aí sobre isso? A Clarice está falando sobre isso agora. O ensino não acontece somente pelos conteúdos, mas pela interação da criança com a sua realidade. Essa ideia da culinária é ótima, foi o que ela falou, deve ter sido ela que você leu. Exatamente, é aproximar, né, essa criança dessa realidade de vida. Então, nós, como pais, cabe a gente isso, entendeu? Não cabe a gente ter aquele caráter, como eu falo para alguns pacientes meus, a gente não tem esse caráter formativo, a gente não vai formar ninguém, quem vai formar é a escola. O que a gente está aqui é tentar ajudar, né? Então, assim, eu acho que nós, pais, precisamos parar também com essa competitividade que você falou, Ju,
da gente se cobrar, né? Não, caramba, meu filho tem que aprender. Não, ele precisa aprender, senão quando ele chegar lá, ele vai chegar sem saber esse conteúdo, porque a professora já lançou esse conteúdo. Para, gente. Provavelmente esse professor vai voltar nesse conteúdo que foi lançado, ele vai ter que dar uma pincelada, ele não vai direto assim, entendeu? Ele vai precisar voltar. Tem uma pergunta aí da Érica, ó. Você concorda que a crise também trouxe uma realidade de muitas famílias que estavam desconectadas? Muito. Desconectadas no sentido de estarem dispersas uma da outra, né? Olha, e que isso... Oi, fala, desculpa. Não, então, que causou Ei, estamos aqui, moramos na mesma casa. Sim, eu brinquei com alguns pacientes assim, né? Alguns pacientes meus adolescentes, a gente brincou assim, eu falei, e aí, tá conhecendo a galera que mora dentro da sua casa com você? Porque agora você precisou, agora o celular já tá enjoado, né? A gente já não quer ficar o tempo todo no celular mais. E aí, como é que é a galera que mora com você? É legal? E aí muitos têm relatado, né? A gente até fez lá no comecinho, eu fiz com alguns pacientes meus adolescentes um quadro de rotina, né? Eu fiz questão de fazer esse quadrinho de rotina, e o meu quadro é muito simples, porque é manhã, tarde e noite. Na noite eu sempre coloco lazer e interação com a família. Eu sempre coloco isso. A gente coloca o tempo lá do estudo, o tempo que ele vai tentar fazer alguma coisa por ele, e à noite esse lazer e a interação com a família. E tem dado certo, né? Eu acho que esse vírus, essa pandemia, ela vai transformar a gente. Eu espero que realmente transforme a gente. Eu espero que as pessoas saiam dessa pandemia mais junto com quem ama, né? Com a família, né? Que a gente dê mais valor a isso. E uma coisa, Ju, que eu acho que todo mundo que está aí provavelmente já sofreu disso em algum momento. Eu, com certeza, quem me conhece sabe que eu passo 12, 14 horas dentro do consultório, né? Eu atendo um paciente atrás do outro e eu chego em casa morta, mas assim, a gente ainda tem que brincar com as crianças e tudo. É a questão do tempo. Eu lembro que eu falava assim, meu Deus, eu não tenho tempo para nada. Era uma das minhas reclamações. Eu falava, não tenho tempo para nada, porque eu brinco com as meninas, mas eu trabalho, não sei o quê. Agora a gente tem tempo para tudo. Tá até sobrando tempo. A gente não sabe mais o que fazer. Tá até sobrando tempo. Aqui em casa eu tenho um serzinho muito curioso, sabe? O Pedro, ele é muito interativo. Então, assim, ele quer estar o tempo todo, a todo momento comigo. E às vezes eu tô até compartilhando isso. Eu não tenho Instagram pessoal, né? Eu só tenho o comercial mesmo das malas. Então, assim, Daniela, é uma coisa assim, incrível. O filho, ele realmente segue o nosso exemplo. Ele faz a mesma posição que eu faço para tirar foto, para fotografar, para filmar. Quando chega a mala, ele já fala, mamãe, a gente vai abrir? A gente vai tirar foto? A gente vai medir? E ele quer uma fita métrica. Então, assim, é uma coisa que eu já tinha com ele, sabe? Mas hoje, eu tinha, mas eu meio que enxotava um pouco, né? Porque eu não era uma mãe muito provida da paciência. Não, e você também tinha que produzir. O tempo todo. O tempo todo. E quando eu soube... Porque assim, a gente também precisa se reconhecer, Dani. Eu acho isso muito importante. Sim. Quando a gente se reconhece, quando a gente sabe da nossa essência. Por exemplo, quando eu soube que tinha que ficar 15 dias em casa, sem sair de casa nos primeiros 15 dias. Eu falei, Senhor, me ajuda. Por quê? Por quê? Porque eu sei da mãe que eu sou. Eu sabia que eu tinha aquela tarde livre. Aquele horário de 1 às 5. Gente, isso não é pecado. Não. Entendeu? Não. E assim, somos seres humanos. E assim, Deus fez assim de uma forma realmente, porque a gente tá tão próximo, sabe? A gente tá tão grudinho, a gente tá tão chiclete. Claro que eu dou meus esporros nele, porque ele apronta, normal. É uma criança ativa, feliz, alegre, cheio de saúde. Mas assim, eu e ele, sabe? A gente tá entendendo o tempo, assim, um do outro. Quando a gente senta... Hoje, por exemplo, eu acordei, tomei café, já emendei fazendo almoço. Então, quando deu umas 11 horas, eu já tava com o almoço pronto. O que eu fiz? Fui pro quintal. Sentar, pintar, fazer uma exposição de arte dos papelões pintados.
Aham. Aí nós sentamos para almoçar e tudo, não sei o quê. Aí daqui a pouco eu falei para ele, ó, depois do almoço a mamãe tem que sentar para trabalhar, a mamãe tem que ler um pouco, tem que, né? E assim, é o falar nos olhos, sabe? Abaixar, falar no mesmo tom. E ele Fazer consegue com que... compreender, né? E ele consegue compreender. Mas ele te dá sabe? esse Porque... tempo para você trabalhar? Então, quando eu passei a ter mais essa paciência, entendeu? Porque quando eu enxotava, ele perturbava, digamos assim, entendeu? Quando eu enxotava, ele voltava. Mas Ele quando eu queria atenção. assim, garota, a gente briga agora para jogar no tablet o jogo do Mario, que isso? Que bom, né? O Mario Bros, aqui a gente disputa. Então, assim, quando eu aprendi a me reconhecer, assim, não, esse meu ponto é fraco. Qual é o ponto fraco? Da paciência. Então, que eu falei assim, não, ele tem 5 anos e eu tenho 32. Espera aí, quem tem que refletir? Você, exatamente. Eu, né? Então, quando eu passei a baixar o meu tom de voz, né? Passei a falar com ele mais baixo, olhar nos olhos dele e falar, a mamãe precisa parar um pouco, a mamãe tem que atender o cliente, a mamãe precisa tirar uma foto, a mamãe precisa filmar, explicar isso, aquilo outro. Ficou muito mais fácil. E eu precisei passar por esse momento de pandemia para entender isso, entendeu? Pois é, se reinventar. A Carla Suzano, Juliana tá falando, eu entro em parafuso aqui em casa, fico desesperada, pois não tenho esse pique de interagir com as crianças. Pois é, só fazendo um parêntese no que você está falando, né? Eu tenho uma filha de 6 e uma filha de 1 ano. Então você imagina que a minha filha de 6, ela compreende que eu preciso sentar aqui para trabalhar. A minha filha de 1 ano não compreende, ela é um bebê, né? Meu marido precisa entrar são às vezes 7, 8 reuniões por dia. E no começo, assim, eu não conseguia. Né, eu tentava atender um paciente, parava um pouquinho, ele fazia reunião, então meus horários estavam todos quebrados. E assim, eu atendo perfeitamente de 12 a 14 horas no consultório, me sinto cansada, mas é aquele cansaço que eu já estou acostumada. Em casa, trabalhando, atendendo 2 pacientes, 3 pacientes, parando para ele fazer uma reunião, ficando com a criança, depois atendendo 4, 5, parando de novo. Isso estava me cansando muito mais, né? Então, Carla, eu compreendo o que você está falando. E se você tiver alguém para te ajudar, eu acho que nesse momento a gente tem que contar com essa rede de apoio também, né? O marido, eu acho que tem que ser bem parceiro nesse momento também. Estamos todos, né? Quando a gente fala, estamos todos no mesmo barco, quem mora na mesma casa está no mesmo barco, né? Então, assim, uma das coisas que as mães falaram muito, né? Ela botou aqui, eu taco elas no PC ou no celular. Uma das coisas que as mães falaram muito para mim foi isso. Dani, mas eu tenho colocado muito no celular e tenho me sentido culpada. Eu falei, gente, olha só, não é momento de se sentir culpada. Depois a gente aparece as arestas, né? Eu não sou muito a favor, realmente, de que a gente deixe no telefone, que a gente deixe no YouTube, né? Eu acho que a gente tem que ver esse conteúdo que as crianças estão vendo. Mas olha só, você precisa trabalhar, você precisa arrumar a casa, você precisa fazer comida. Então, faça tudo o que der para você fazer. Não é deixar a casa um brinco, que você não vai conseguir, né? As crianças estão dentro de casa, gente. Então, deixe seus brinquedos ficarem espalhados, né? Não é a gente também cozinhar banquetes nesse momento. Então, a gente vai fazendo o que dá pra gente fazer também, sem culpas, entendeu? Então, meu filho tá ficando muito no celular. A gente tenta dar aquela cortada, vai para um jogo de tabuleiro, vai brincar com a criança e tudo. E calma, tudo no seu tempo. Se você acha, né? Você falou aí, Carla, que você tá desesperada e tal. Calma, a gente depois apara essas arestas aí de celular, né? Você daqui a pouco senta, brinca com ele também um pouco. Foi o que a Juliana falou. Tenta se entender o seu ponto fraco também. Entender onde está doendo também. Você acolha também as suas dores, as suas angústias. Eu acho que tem mais coisas aí, assim, Ju. A gente tem vários tipos de famílias, né? Nós temos a família, digamos, tradicional, né? O pai e a mãe. Nós temos os pais separados. Temos a guarda compartilhada. Eu acredito que para os pais separados, os filhos moram mais tempo com a mãe, né? Então, fica mais sobrecarregado. Mas até essa semana, assim, eu tive esse papo com meu esposo, assim, porque quando ele a gente tem mania de dizer, ele me ajuda. Não, ele não me ajuda. Ou ele está exercendo agora. Tô adorando. o papel da paternidade. Não porque a gente nada. Pai não ajuda.
Pai tem que Pai não fazer. ajuda, ele tá exatamente. Então, assim, Meu porque marido tá aí, ó. a gente precisa, a gente precisa ter o nosso tempo, assim, o no... pegar um solzinho, quem pode, quem tem, né, um espaço, tomar o seu café, bater um papo com uma amiga, Sim. ou então o fazer nada. O fazer nada. Eu Gente, quero ócio deitar. é tão bom. Porque, Daniele, eu não sei aí, mas eu tô tomando banho, meu filho bate lá na porta do banheiro. Igual aqui também, igual. Mas é porque a gente canaliza, centraliza tudo em nós, né? Mas aqui a gente tem uma, óbvio, né? É bem dividido, né? É o que o William falou aí, o William maravilhoso. Pai não ajuda, pai tem que ter essa responsabilidade, é dividido. Aqui a gente tem muito isso dividido, né? As meninas são completamente apaixonadas pelo pai, vivem com ele, elas estão com ele lá na sala, ele está assistindo, mas elas estão com ele lá na O sala. Pedro também tá com o pai lá fora, E é assim, lá no quintal. eu tenho essa rede de apoio, mas eu imagino algumas pessoas que não têm. Eu até comentei uma vez com uma amiga sobre isso, né? Que eu vi algumas mães desesperadas com essas atividades da escola e eu falei assim, caramba, eu e essa minha amiga temos essa rede de apoio do nosso marido nos apoia, é ali junto, né? É divididinho. E quem não tem, né? Quem não tem, às vezes acaba se sentindo culpada por não ter também, por não estar conseguindo nesse momento dar para o filho aquilo que ela não consegue, porque você falou, a gente tem que ter o nosso tempo. Exatamente, aí essa mãe se sobrecarrega, tenta dar tudo para o filho e no final a gente tem uma crise de ansiedade, a gente tem uma depressão. Então, assim, não é o momento realmente da gente, né, canalizar aí tudo na gente também e achar que é Ou às vezes um simples pedido da criança, você acaba dando uma resposta áspera, ríspida, um grito, porque você já está tão sobrecarregada de tudo, né? Às vezes e às vezes assim, rola também, mas assim, pelo menos aqui o Pedro é muito assim, cara, ele tá com o pai dele deitado na cama, ele vai lá no banheiro me chamar para pedir um copo d'água. Aí, tipo assim, eu já dei vários piti, entendeu? Vários, assim, de eu morar aí 3, 4 ruas depois estaria ouvindo eu falando com ele. Agora eu finjo demência. Bate aquela culpa, né? Aí não, agora eu finjo demência, finjo que não ouvi. Agora eu entro no banheiro e tranco a porta. Finjo demência, finjo que não ouvi. Aí eu, filho, chamou a mamãe? Quero água. Mas aí é aquela palavrinha que a gente usou lá no começo, né? A leveza. É entender que tá ok, a gente pode fazer no nosso momento, e se não der para fazer também, ok também. E as crianças vão, como somos espelhos, né? As crianças vão acabando se adaptando a isso também, né? Entendendo que naquela hora não, que a gente não pode, que a gente está ocupado. A gente, com um exemplo, a gente vai explicando isso, né? A criança vai se espelhando e vai olhando isso também, entendeu? Porque é o que dizem por aí. Vamos abstrair e fingir demência. Tem alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa aí? Estão falando. Dani está aí. A minha irmã está falando, maranda água pro garoto. Não, mas o problema não é ele, Mário. O problema é o seu sobrinho, entendeu? Que não pede água pro próprio pai. É só a mãe, sobrecarregando a mãe. Só a mãe, só a mamãe. Tudo é só a mamãe. Mas eu acho que isso vem muito da gente, assim, sabe? Eu acho que a gente constrói isso e a gente tem uma mania assim, eu não sei você, mas só o meu serve, só o meu dá certo, só o meu suco que ele vai gostar, sabe? Ele não vai dar banho direito. Não, vai, dorme sujo, não tem problema. Um dia, a gente tem pergunta toma o suco aguado. Da minha madrinha. Com esses modelos de família multifacetadas, qual seria a opinião de vocês em relação à alienação parental e até mesmo casos de violências domésticas? Esse isolamento pode ser um grande gatilho. Isso aí eu vou deixar para a parte psicóloga. Pois é, né? Como tem acontecido? Ela é minha madrinha, a Débora é minha madrinha, né? Assistente social, então sabe também do que está perguntando. Tem vivência, né, do assunto. Tem vivência disso, exatamente. Esses gatilhos, né, eu tenho lido bastante sobre isso, realmente tem acontecido muito casos de violência doméstica, né? Essas crianças, muitas crianças também estão convivendo em lares com briga o tempo todo, né? A gente está falando aqui muito, muito bonito da questão da escola, da gente se reinventar, mas a gente esquece
que muitas vezes o refúgio dessas crianças é a escola, era a escola, né? Exatamente. É na escola que recebe o carinho, é na escola que recebe, muitas das vezes, até a alimentação, né? E agora elas estão dentro de casa sofrendo uma violência psicológica, uma violência física também, né? Então, assim, tem sido muito complicado tudo isso, né? Essas crianças estão confinadas em casa, às vezes com muitas pessoas que estão completamente transtornadas, né? A gente vê aí muitos pais que não estão podendo trabalhar, né? Estão privados de seus trabalhos nesse momento, porque seja porque a loja fechou, o shopping que trabalha fechou, então eles estão em casa, estão nervosos e descarregando, projetando, na verdade, essas angústias. Suas frustrações, crianças. Né? Exatamente. São então, frustrações assim, projetadas nos filhos. Não tem como chamar ela diferente, né? Minha Dinda, né? Então, Débora, o que acontece? O saldo, né? Essa conta não vai fechar. O saldo vai ser muito negativo pós-pandemia. Nós, psicólogos, já estamos esperando isso. Na verdade, a gente já está trabalhando em cima disso, né? Dessa conta aí que não está fechando, emocional. A gente, além de trabalhar com o estresse pós-traumático, que vai ser o que vai acontecer, né? Após tudo isso, a gente vai estar trabalhando aí com muitas crianças traumatizadas, até, sabe, Ju, pela impaciência dessas mães, desses pais que têm que ser professores dentro de casa, não só pela violência física, né, e psicológica também, porque quando você coloca uma criança para estudar, que você começa a gritar com ela, que você não tem paciência, isso é uma violência psicológica, né? Então, nós psicólogos já estamos esperando, né, a gente trabalhar com todo esse trauma aí, pós-pandemia. Mas nesse momento, nós psicólogos temos pedido muito aos pais: não deu, não está conseguindo, deixa isso para lá, para de tentar produzir alguma coisa, entendeu? Deixa essa criança brincar. É mais fácil, de repente, para mim tem sido mais fácil deixar no computador, deixar no tablet. Deixa, é melhor do que você, de repente, perder a paciência com seu filho, você está batendo no seu filho. Então, eu acho que nesse momento, todos nós precisamos acolher o que estamos sentindo e precisamos cuidar aí dessas crianças. Aí, assim, a gente não tem nem como entrar no mérito, porque não é o assunto, né? Mas a gente tem um caso também da violência doméstica contra a mulher, né? Que tem acontecido também muito. Na verdade, agressões mútuas. Ela falou da alienação parental, né? Eu conheço casos de mães que estão adorando, falaram assim: nossa, mas foi muito bom eu ter me separado, porque agora o meu filho vai para a casa do pai e eu tenho esse momentinho para mim. Tem dado certo em alguns momentos, mas casos de alienação parental, tem mães que não estão deixando os filhos irem porque falam que vão se contaminar na casa do pai. Enfim, eu acho que tudo isso a gente precisa ter aí um acordo entre esses pais para que essa criança também não sinta muito, porque ela sente falta do pai e ela sente falta dessa mãe também, entendeu? Então nós somos os adultos da rodada, a gente precisa entender isso. Foi o que você falou, você falou, eu tenho 32, o Pedro tem 5. Então a gente precisa compreender isso. Mas aí é uma questão de saúde mental, é uma questão de você se tratar, de você entender isso, né? Acolher. Temos mais aí? Não sei, tem mais alguma pergunta? Alguém mais quer dizer alguma coisa, acrescentar? Você quer colocar mais alguma coisa, Dani? Eu estou dando uma olhada aqui. A figura feminina é um refúgio para a criança, mas isso é coisa da minha cabeça. O William falando. O William é maravilhoso, é seu amigo? Ele é um médico que eu trabalhei com ele no espanhol e se tornou um amigo da vida. Maravilhoso ele. Super empático, né? Peraí. Temos mais coisa aqui. Acredito muito na reconstrução pós-caos. Exatamente, essa reconstrução a gente, na verdade, vai estar trabalhando isso, né? Essa questão aí desse estresse pós-traumático que provavelmente vai aparecer. Todos nós, né, Ju, a terapia ela é importante para todos nós. Você não precisa ter, eu tenho um problema, então, porque eu tenho um problema, eu tenho que procurar o psicólogo. Não, todos nós temos. Para com isso, gente. Vamos procurar, né? Vamos exercer aqui, o papel de cuidado pessoal e cuidar da nossa saúde mental, né? Eu acho Na verdade, Dani, a gente tem que se descobrir, né? Foi o que eu falei, se entender, porque nós não podemos sair desse caos da mesma maneira que entramos, né? Exatamente. Acho que
houve tempo e há tempo, porque não há previsão das coisas voltarem ao normal nem tão cedo, porque os números estão crescendo de infectados e de óbitos, mas isso também é um outro assunto. Então, assim, está tendo tempo para que a gente reflita que a gente precisa trabalhar sim, que a gente precisa produzir sim, que a gente precisa do dinheiro sim, mas eu acho que está tendo muito tempo para a gente reconectar as coisas dentro de casa, que foi até um comentário que a Érica fez mais à frente. É como se as coisas estivessem sendo colocadas no seu devido lugar, porém parece que algumas pessoas ainda estão resistindo. Né? Exatamente. Mas quando se coloca, quando a gente se diz colocar no seu devido lugar, mas não é que toda casa é o mesmo lugar não, tá, gente? Porque cada casa é uma casa, cada família é uma família. Uns acordam muito cedo, outros acordam depois do meio-dia, uns são da madrugada, enfim, é a cada sua casa, é a sua, tem a sua cultura, entendeu? De tudo, seja cultura, ideologia de vida, religião, o que for. Vocês, assim, a gente como família precisa se integrar, né, se entender, se respeitar e sair desse caos de uma maneira diferente com que nós, né, com que nós entramos. Exatamente. Eu até vou colocar uma coisa, você perguntou se eu queria colocar mais alguma coisa, eu vou colocar uma experiência pessoal, né, como empreendedora. O espaço é meu, né, eu tenho as meninas lá atendendo também no espaço. Fala do seu espaço. Eu vou falar para vocês um pouquinho. E aí, uma das coisas que eu falo aqui em casa como empreendedora, né, gente, 2020 ninguém mais vai ficar rico. Para de graça, vamos parar de pensar assim, que a gente não vai ficar rico. A gente precisa sobreviver. Morto não fica rico. Então, a gente sobrevive, a gente ajuda aqueles que estão precisando. Você sabe também da questão da campanha que eu tenho feito, né? Eu acho que não é hora de holofotes para essa campanha, mas assim, não tenho dado esses holofotes também, mas eu acho que é hora da gente pensar no próximo. Então, eu estou comendo e o que me preocupa é se o outro está comendo também, né? Amanhã é meu aniversário, então a Ju me deu esse espacinho para poder falar um pouquinho. Uma das coisas que eu pedi no meu aniversário foi que as pessoas ajudassem, ao invés de querer me presentear, mandar presente para minha casa, né, mandasse 1 quilo de alimento e juntos a gente vai ajudando as pessoas que precisam. No nosso espaço também a gente tem uma rede de apoio, a gente tem um grupo no WhatsApp que é chamado Rede de Apoio do Espaço Crescer. Essa rede de apoio acontece de que forma? A gente tem os nossos pacientes que a gente já atende há bastante tempo, né? Eu tenho pacientes que eu atendo há 4, 5 anos, que já são meus pacientes há muito tempo, e nesse momento muitos perderam o emprego, muitos não estão podendo pagar, e a gente tem essa rede de apoio, a gente pergunta, manda mensagem, eu sou uma das que vou lá, mando mensagem mesmo para saber, e aí, como é que você está? Então, assim, essa rede de apoio é realmente a gente se preocupando com aquele paciente. Mas ele não está te pagando. Mas ele é meu paciente, eu preciso me preocupar com ele. Ele tem as angústias dele, ele não está me pagando porque ele não pode nesse momento, entendeu? Mas eu preciso ter empatia, que foi aquela palavra que eu falei para você no começo, entendeu? Nesse momento, a gente tem que parar de pensar de vou ganhar dinheiro. E sim pensar, vou cuidar do próximo, vou ter um olhar empático pelo próximo. Então é isso que o nosso espaço tem feito nesse momento. Óbvio, a gente segue, né, com os nossos trabalhos, que a gente recebe, as nossas consultas, mas a gente tem dado esse apoio. A nossa massoterapeuta, eu acho que ela está aqui online também, ela tem feito uns áudios, né, maravilhosos dentro do nosso grupo do WhatsApp. Esses áudios são de relaxamento. Então, a gente trabalha ali escoamento da ansiedade, ela joga esses áudios lá. A gente fez áudios de enfrentamento também, a gente enfrentar, né? A gente passar por aquelas fases de aceitação, a fase que tem a negação, aí tem a raiva, a barganha e a aceitação. Então, a gente fez isso nos áudios também, disponibilizamos totalmente de graça para os nossos pacientes. E, assim, na verdade, o grupo foi crescendo, porque os pacientes... Posso botar minha avó? Posso botar minha mãe? Posso botar minha tia? Foi botando, e a gente hoje tem um grupo grande no WhatsApp que a gente está fazendo isso. Depois, se vocês quiserem... Meu telefone, ele é público mesmo, eu vou dar aqui, porque meu telefone é público. Pode falar, fala aí. Já está lá mesmo no Instagram do espaço, então é 993651917. Vocês querendo, a gente coloca vocês, a gente manda o link, coloca vocês no grupo também, vocês vão ter. Óbvio que a gente vai trabalhando como dá, né, Ju? Porque
A gente está atendendo o dia inteiro e quando dá, a gente coloca uma dica lá na rede de apoio. Se vocês quiserem, vocês chamem a gente no privado. A gente tenta ajudar muitas mães com filhos que são hiperativos, que são TOD, né, que são autistas, vêm pedir dica para a gente de como fazer essa questão da adaptação da escola, de como adaptar também uma rotina tediosa da criança não poder sair. Então a gente vai lá, a gente responde, a gente tem tentado apagar esses incêndios e ajudar as pessoas nesse momento. Gente, nós vamos encerrar por aqui. Dani, eu agradeço demais por você ter abraçado essa ideia, por você ter topado, por você ter contribuído tanto aqui. Assim, eu tô apaixonada por essa live. Eu achei que foi extremamente esclarecedora, assim, no sentido de desarmar, sabe? Tirou a armadura do eu posso tudo, eu tenho que estar com tudo ok. Isso. Amanhã é aniversário da Dani. E eu vou deixar aqui o direct do Instagram ou o meu WhatsApp, que está lá no link da bio. Para quem quiser doar alimento, eu estou me comprometendo aqui a arrecadar, passar para buscar nas casas e depois eu vou entregar para a Dani, para quem quiser aderir a esse movimento, essa corrente do bem. Tá bom? Fico muito feliz. Muito obrigada. Obrigada. Gente. Deus te abençoe. Todos que nos ouviram. Amanhã eu ligo para dar os parabéns, tá? Te mando uma mensagem. Obrigada por ter contribuído tanto. Isso, ó, o Espaço Crescer, sigam a Daniele. Procurem se tratar, procurem ajuda, não tenham medo, não tenham vergonha. Terapia é vida. Exatamente. E quando tudo isso passar, compre uma mala para poder viajar. Isso mesmo, vamos viajar muito, né? Viajar também é terapêutico, né, Ju? É isso aí. Dani, obrigada, tá? Beijo. Obrigada a você, gente, obrigada quem ficou com a gente até aí, quem entrou, quem saiu e quem ficou. Um beijo. Obrigada. Beijão. Tchau, tchau.